Quero orar antes. Pai, obrigado por estarmos aqui reunidos em família, Senhor, reunidos em Teu nome, Jesus, e clamamos, Senhor, vinde Espírito Santo, ilumine, Senhor, os olhos dos nossos corações, para entendermos, Senhor, a sublimidade da Tua palavra, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Quebranta-nos, Pai, renova-nos, em nome de Jesus, Senhor. Vem com o Teu Espírito Santo, Pai, dá a revelação, gerar vida à Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Na verdade, não é um seminário sobre cura, né? Como Paulo dizia, que a obra da cruz, né, maravilhosa e redentora, para salvação, né, para perdão dos nossos pecados. Mas ele via que a ressurreição de Cristo, ele olhava para a ressurreição de Cristo para a manifestação da força e do poder. O que diferencia o cristianismo de qualquer outra religião é a ressurreição de Cristo. Então, como Paulo falava, né, o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder, né? Eu não prego com linguagem persuasiva, querendo convencer ninguém do Evangelho, né, com palavras de convencimento, né? Prega a simplicidade de Cristo crucificado. Que sua sabedoria não seja, sua fé não seja baseada em sabedoria humana, mas no poder de Deus. Então a palavra em Atos sempre vem acompanhada do poder de Deus, né? Não é sobre cura, porque a gente sabe que uma pessoa curada, ela pode ser curada, mas ainda assim ela não é salva. O mais importante é conduzi-la à salvação, né? Mais do que a cura. E também não é só sobre cura, porque tão lindo quando vê uma pessoa curada é ver uma pessoa liberta. Uma pessoa sofrendo de depressão, uma pessoa sofrendo de síndromes, pânico. Você vê ela liberta, é tão lindo quanto você vê uma pessoa curada. Amém? A gente pode até orar por umas 2 ou 3 pessoas aqui antes, e no final a gente ora. Alguém sente alguma dor agora? Coluna, joelho, ombro? Que essa dor seja agora, que ela esteja sentindo agora, nesse momento. Alguém? Nesse momento sente? Sente a mão nesse momento? Você também sente a dor nesse momento? 2, 3 dor nesse momento? Vamos orar por vocês 3 que sentem a dor nesse momento. No final a gente ora para as outras pessoas. Quem participou do seminário também pode orar, né? Maravilhoso, porque Jaqueline e Karen. Jaqueline é filha do pastor Carlos da igreja Lagoinha Eldorado, da pastora Fátima. Eles foram treinados, vieram aqui hoje e ajudaram a treinar os irmãos. Participaram semana passada e vieram treinar. Aprenderam e agora tem que multiplicar, né? Isso é a edificação da igreja. Todos os irmãos cooperando para o crescimento. Todos os membros são necessários. Amém? Vocês podem vir à frente? Nós vamos orar e depois a gente continua orando. Tem tua mão? Tá doendo? Se abaixa, dói. Dá uma olhada. Vamos olhar. Então, fala aí. Rapaz, irmãos, igreja, tem uns meses que eu não venho aqui, né? Tá vindo na Goiânia lá na sede. E eu tenho problema de coluna desde os 10 anos de idade. Eu tenho 3 hernias de disco.
é uma coisa assim, que eu convivo com a dor diariamente. Já fiquei internado mais de 15 dias sem poder andar. E para mim sentar é difícil, para mim andar é difícil, qualquer movimento que eu faço é complicado. E agora, depois que eu não estou sentindo mais nada. Em nome de Jesus. Amém. Bom, na quinta-feira, eu liguei para minha líder, aliás, ela me ligou, e eu não pude vir na célula, porque eu estava com dores de cabeça muito forte. E eu fiquei assim por 3 dias. Cheguei aqui no culto, meu marido saiu agora para comprar um remédio, porque eu não estava aguentando de dor. E eu fui curada, em nome de Jesus. Eu quebrei meu braço foi em 23 de dezembro. Aí quando foi dia 7 de fevereiro, eu tirei meu gesso, eu tive que fazer uma fisioterapia. Eu não estava conseguindo nem segurar no copo, no prato, nada. Agora eu consegui segurar o microfone sem nada. Minha esposa Ana Luísa está com a minha filhinha Isabela, talvez lá no Espaço Kids, não, lá atrás. Minha filhinha 1 ano e 8 meses e ela fica agitada, então não tem como ela ficar aqui na frente. Mas eu faço 5 anos de casado esse ano, a gente comemora 5 anos de casado. Nós relacionamos 2 anos antes de nos casarmos, né? E nós demos o primeiro beijo na nossa boca no dia do nosso casamento. Porque o que eu anuncio lá fora da palavra de Deus é para as pessoas serem libertas do pecado, né? Antes de eu falar que elas podem ser salvas, né? Que é desejo que elas sejam, o conhecimento da verdade, sejam salvas, né? Eu falo para elas que elas podem ser livres do pecado. Porque quando elas forem livres do pecado, elas são salvas. Amém? E em 2017 o Espírito Santo desceu sobre mim de uma forma diferente, onde que me trouxe algumas correções para a minha vida, né? Quando eu leio Lucas 14:33, fala: aquele dentre vós que não renuncia tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. E na verdade, né, eu havia renunciado muitas coisas, mas havia algumas coisas ainda na minha vida que eu precisava renunciar, porque é todas as coisas, né? Então, a partir dali, eu verifiquei na minha vida tudo que ocupava meu tempo, tudo que me distraía. O que eu fiz? Fiz como Paulo, joguei no lixo, considerei lixo. Porque quando a gente entende o propósito eterno de Deus, o que está no coração de Deus, o que está no coração de Deus, e a gente quer cooperar com aquilo com 100% das nossas forças, né, entendimento e tempo. E na verdade, pode voltar lá no primeiro slide, rapidinho, por favor? Isso. Esse é um seminário, na verdade, seminário Napnaut, que é um seminário pós-Kickstart que a gente fez, né? Porque o seminário Kickstart, ele não é completo. Na verdade, eu divido a minha vida cristã em 3 partes. Amar a igreja, que meu amor cresça, né, dentro da igreja, que eu possa servir mais meus irmãos, cooperar mais com meus irmãos, cooperar com os novos na fé, amar, servir a igreja, né, e contribuir para a unidade da igreja. Quanto mais a igreja estiver unida, mais o mundo vai crer que Jesus foi enviado. Amém? Nós podemos fazer o que quiser, mas o mundo vai olhar para a unidade. Quando eles veem uma família, eles falam: tem algo diferente. Porque lá fora é todo mundo egoísta. Lá fora é cada um por si. É competição. Desde quando você entra numa faculdade, começa a sua competição. Depois você vai para o mercado de trabalho, é competição. E cada um querendo passar o outro, né? E quando eles veem uma família, onde que aqui quem quer ser o maior é o que sirva a todos, eles falam: é loucura. É loucura. Então eu divido em amar a igreja, amar a Deus, né, e amar os perdidos. Nós temos que ter um equilíbrio nessas 3 coisas, né? Nós não podemos dar ênfase, né? A gente fez um seminário de amar os de fora, mas não é sobre dar ênfase no amar os de fora. É sobre amar a igreja, amar a Deus e
amar os de fora, né? E quando você, com a igreja, busca a Deus, Deus vai impulsionar a você amar os perdidos. Você ter mente de Cristo, coração de Cristo, espírito, o espírito dele, e não amar os perdidos, né? E não ter compaixão pelos perdidos. Na verdade, Jesus até chorou, né? Como a galinha junto com seus pintinhos, né? Via quanto eu quis trazer para vocês para perto, né? E Jesus olhou para Israel e chorou naquele momento. Tá. Então é o seguinte, o Evangelho, ele não é somente para libertar o homem do pecado, para salvá-lo, mas para dar um propósito na vida do homem. É muito mais do que salvá-lo, para dar um propósito. A humanidade, ela anda em círculo, né? Ela não tem um caminho, ela anda em círculo. Ele trabalha para ganhar dinheiro, para comprar comida. Agora vai dar para fazer. A humanidade não tem um caminho, porque Jesus é o caminho. A humanidade anda em círculo, sem direção. Ele trabalha para ter dinheiro, para comprar comida, para continuar vivendo, para trabalhar, para ganhar dinheiro, para comprar comida, para continuar vivendo. A humanidade anda assim, sem propósito. Talvez uns olham para a televisão e veem assim: nossa, eu vejo aquela pessoa famosa rindo na televisão, e se eu for famoso? E ela coloca um propósito na cabeça dela: eu quero ser famoso, eu acho que é isso. E ela começa a investir em marketing, propaganda, publicidade, tentando ser famosa, né? Outros veem as pessoas tendo alguns bens: ah, ele tem avião, iate, jet ski, ilha, não sei o que. Eu vejo que ele ri toda hora, faz um gol e ri. Ué, acho que é isso que eu preciso. Então ela vai, quer trabalhar, quer fazer hora extra, quer arrumar outro emprego, e ela acha que esse é o propósito da vida dela. Outros acham que veja aquela pessoa intelectual, então ela quer investir em graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado. Ela quer ser intelectual porque ela acha que isso fez aquela pessoa feliz e ela tem esse propósito. Alguns não têm um propósito assim tão aguçado, tem um propósito mais simples de apenas ter uma família e cuidar de filhos, né? Mas se não tem um propósito, o coração vai criar um propósito. Então o Evangelho é mais do que isso, é para dar um propósito para a vida do homem. Amém? E nós vamos falar do propósito de Deus. Por quê? Porque quando Paulo entendeu o propósito eterno de Deus, né, isso entrou no coração dele, e o ministério dele foi porque ele entendeu o propósito de Deus. Ele entendeu que estava no coração de Deus. Imagina isso. Ele entendeu o que estava no coração de Deus e falou: o que está no coração de Deus eu quero que esteja no meu, e eu quero cooperar com Deus. E muitas vezes nós entendemos o propósito de Deus errado. A gente entende que o propósito de Deus é chegarmos até o céu. A gente entende que o propósito de Deus do cristão é que ele chegue até o céu, né? Que é salvar o homem. E não é. Por quê? Porque quando você vê que você pensa que é chegar até o céu, então você pensa que o propósito eterno de Deus surgiu após a queda do homem. O homem pecou, agora Deus tem um propósito de salvá-lo. E não é verdade. Ele pode salvar sim, e é um meio para ele cumprir o propósito dele, é salvar o homem. Mas o propósito eterno de Deus surgiu antes da fundação do mundo. Não foi após o pecado. Antes de Deus criar o mundo, ele já tinha um propósito. Pensa, se Deus tinha um propósito antes de criar o mundo, de salvar o homem, então ele não poderia falar para o homem para não comer do fruto da árvore. Ele tinha que falar assim: homem, coma do fruto da árvore, porque eu te fiz perfeito, a minha imagem e a semelhança. Eu preciso que você pegue, estraga, vá para as trevas para eu te salvar. E Deus seria conivente com o pecado. Entenderam? Então o propósito dele não surge após a queda do homem, surge na fundação do mundo. A gente vai ver a referência. Então ele falava: Cristiano, eu comecei bem, mas agora você falando isso eu percebo que eu parei minha carreira. Não importa como a gente começou, importa como vamos terminar. Amém? Amém. E todo mundo fala que está próximo à volta de Jesus. Se prega muito sobre a volta de Jesus, profecias se cumprindo. E a gente ouve muito sobre a volta de Jesus nesses últimos dias, mas a gente vive pouco sobre a volta de Jesus. Isso seria como se um médico falasse assim para você: você tem mais 30 dias de vida. É como falasse você: Jesus está voltando. Se eu falasse você tem mais 30 dias de vida, você viveria de forma diferente. Eu tenho certeza.
Você ia passar tempo com a sua esposa, com seus filhos, com a sua família, com seus pais. Você ia abraçar, você ia amar. Talvez você nem ia dormir, porque você só tem 30 dias. Mas a gente fala sobre a volta de Jesus e as pessoas continuam às vezes vivendo de uma forma como se não estivesse ouvindo sobre a volta de Jesus. Pode passar? Então o Evangelho não é só para salvar o homem, né? Não é só para salvar o homem, mas Paulo fala que ele se esforçava. Colossenses 1:28, Paulo fala que ele se esforçava para apresentar todo homem. Deixa eu pegar aqui para ler para vocês. Apresentar todo homem perfeito a Deus. Colossenses 1:28. Olha, aos quais quis dar a conhecer qual seja a riqueza da grandeza desse mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós a esperança da glória, o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. E era isso que Paulo gastou toda a sua força, todo o seu tempo, toda a sua energia e todo o seu dinheiro. Ele não só estava interessado que o homem fosse salvo, mas apresentar a igreja sem mancha, sem mácula, santa, para o noivo. Quando ele entendeu o propósito, que Jesus seria o primogênito, o primeiro de toda a criação, e que seríamos o desejo de Deus, o propósito de Deus é que o homem fosse imagem e semelhança de Jesus, ou seja, o homem é essa queda, ou como Jesus. Então, o propósito que tiver no seu coração hoje, você vai gastar todo o seu dinheiro, todo o seu tempo, toda a sua energia e toda a sua força. Você vai viver segundo o propósito que está no seu coração. E Paulo orava para que a igreja entendesse o propósito que estava no coração de Deus, para que dedicasse toda a sua força, tempo e energia segundo esse propósito. Então, o propósito era de que fôssemos parecidos com Jesus. E Jesus é manso e humilde de coração. Sermos santos como Jesus, servir como Jesus, pregar como Jesus, perdoar como Jesus, amar como Jesus. E nós que dizemos estar nele, andar como ele andou, né? Um discípulo é um seguidor. Ele não só quer saber o que o mestre sabe, mas ele quer ser como o mestre, né? Nosso mestre andou nessa terra basicamente pregando o evangelho, curando enfermos, expulsando demônio, né? Fazendo discípulos, pregando o evangelho. Quem cresce, né, seria salvo. Então nós sabemos que não é o propósito de Deus salvar o homem, mas que sermos semelhantes a Jesus. E a salvação é um meio para ele alcançar esse propósito, né? Amém? Pode passar? Está acabando, está terminando. A estratégia para Deus cumprir esse propósito. Efésios 4:11. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Quando eu leio esse texto sem entendimento, eu pulo a metade do versículo 12. Eu leio assim: ele concedeu uns para pastores, profetas, evangelistas e mestres, para a edificação do corpo de Cristo. Aí eu pulei uma parte do versículo. Quando eu leio o versículo com entendimento, eu leio assim: ele mesmo concedeu uns para pastores, apóstolos, outros para profetas, outros evangelistas, outros pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos para desempenho do seu serviço. O ministério quíntuplo, com vista ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço. Uma vez os santos aperfeiçoados, desempenhando o seu serviço, o que vai ocorrer? Aí continua lendo. Quem lê aí? A edificação do corpo de Cristo. Então o que significa isso? Se eu desse um exemplo para vocês, seria a palavra dos talentos. Imagina que, agora é imaginar, tá gente? Não é essa que está no versículo que está na Bíblia, só para vocês imaginarem. Imagina que quem recebeu 5 talentos foram os pastores.
E imagina que nós temos 5 pastores. 5 vezes 5, 25. Quando Jesus voltar, pega 25. Imagina que os líderes receberam 2 talentos. Imagina que nós temos 10 líderes. 2 vezes 10, 20. E imagina que a igreja, o restante dos irmãos discípulos, receberam 1 talento. Nós temos quantos membros? Vamos por 200. 1 vezes 200, 200. Uau! Onde que Jesus escolhe mais? 200. Qual que é o problema disso? Quem recebeu 1 talento fez o que com o talento? Enterrou. Por isso que no meu coração eu posso ir lá, fazer discípulo, pregar o evangelho, curar enfermos, expulsar demônio, e Deus falar assim: eu não estou satisfeito com você, porque eu quero que a igreja vá junto com você. Eu quero que você ajude a igreja a fazer o que você está fazendo. Eu só cumpro o meu ministério se eu atuar no aperfeiçoamento, do desenvolvimento do serviço dos santos, né? Para que todos façam, para que desenterrem o talento, como está na parábola, e todos façam. Aí eu cumpro o meu ministério. Se eu for sozinho, quando eu voltar, Deus vai falar assim: olha, seu ministério é para edificar a igreja. Entraram novos na fé, entraram bebês na fé. Era para você cooperar com eles, o crescimento deles, para que eles também fizessem. E 1 vezes 200 seria muito. Então, todos os santos empenhando seu serviço, nós vamos lá fora, né, anunciar Cristo, anunciar o Evangelho. Hoje de manhã nós falamos do Evangelho. Todos nós temos um falimento familiar perdido? Levanta a mão. Sim. Imagina se todos aqui me ligassem e falassem assim: Cristiano, eu queria que você fosse lá pregar para o meu parente perdido. Vocês acham que ele dá conta? Não. Mas se eu treinasse cada um de vocês a pregar o Evangelho, e vocês convidassem seu parente para tomar um café na sua casa, e você anunciasse, e você fosse capaz de conduzi-lo a Cristo. E na verdade não é sobre quantidade, não. Se uma pessoa ganhar uma pessoa por dia, 365, e no outro ano ela ganha mais 365, 700 alguma coisa, e no outro ano mais 300, 900, né? Mas se eu ganho uma pessoa por dia, por ano, e eu formo ela um discípulo, que no ano seguinte eu ganho mais uma e ela ganha mais uma, 4, e que no ano seguinte cada uma das 4 ganha mais uma, 8, e é sobre ganhar uma por ano. No final das contas, quem ganha uma por dia, 365 por ano, no final de 30 anos ganharia 11 mil pessoas. E se eu fizesse discípulos que multiplicassem, né, que fizessem as mesmas coisas que eu faço, no final de 30 anos seriam mais de 3 trilhões. Existe essa tabela, depois eu posso mandar para vocês. Tem essa tabela, né? Porque um é soma, 365 mais 365 mais 365 mais 365, e o outro é multiplicação. E a multiplicação, quem fizer a conta, tiver uma calculadora, vai ver o que eu estou falando. Então eu preciso colocar lá fora para as pessoas uma porta para elas passarem. Se elas passam por essa porta, elas têm um caminho. Nesse caminho elas vão ser ensinadas, né? Jesus falou: toda autoridade me foi dada no céu e na terra, e portanto fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando. Aquelas que passaram pela porta agora precisam ser ensinadas a respeito das coisas que Jesus mandou ela obedecer, né? Ensinando aquelas coisas que eu vos tenho ordenado, né? Então, quando muitas das vezes as pessoas falam assim: mas Cristiano, João 16:8 fala que é o Espírito Santo que convence as pessoas. Tudo bem, é ele que convence, mas ele não se move separado da igreja. Assim que você dá um passo, ele dá um passo junto. Como que a cabeça pode mover separada do corpo? Amém? O Evangelho está confiado a nós. Marcos 16:16 ele diz: ide pregar o Evangelho a toda criatura. Mateus 28:18 ele disse: ide fazer discípulos, né? Quando um anjo teve com Cornélio, né? Se eu não me engano, Atos 10:1, o anjo não pregou para Cornélio. O anjo mandou que ele mandasse um servo chamar Cornélio. Cornélio, um discípulo de Jesus, foi lá e pregou o Evangelho. Quando Jesus, que esteve nessa terra há 3 anos e meio pregando o Evangelho, ele teve com Saulo. Jesus não pregou o Evangelho para Saulo. Quem pregou foi um discípulo chamado Ananias.
O Evangelho não está confiado a homens, não está confiado a anjos, né? Anjos anelaram em receber, mas está confiado à igreja. Está confiado à igreja. E não é uma opção. Jesus não deu uma opção. Você quer fazer o quê? Ele falou assim: ide, é uma ordem. Ide fazer discípulo. Ide pregar o Evangelho a toda criatura. Não tem, ou eu sou obediente à ordem, ou eu sou desobediente. Porque não é uma opção eu escolher o que eu quero fazer. Então, quando eu prego para as pessoas, né, o Espírito Santo vem convencer a pessoa do pecado, da justiça e do juízo. O que eu falo para a pessoa? Do pecado, da justiça e do juízo. Eu preciso falar para ela daquilo que o Espírito Santo vem convencê-la. Se eu não falo do pecado para a pessoa, ela nunca vai entender que ela tem que consertar um problema com Deus. Se eu só falo com ele: ó, Jesus te ama, Jesus te ama, Jesus te ama, ama, e ele está perdido, sou amado, então está tudo bem. Mas se eu falo com ele que o pecado dele separa ele de Deus, ele fala: quê? Eu estou separado de Deus, Cristiano? Eu sou uma pessoa boa, nunca matei, nunca roubei. Eu falo com ele que o pecado separa ele de Deus, né? Eis que os olhos do Senhor não estão tapados para que não possa ver, nem surdos os seus ouvidos, né? Para que não possa ouvir, mas sua iniquidade para a separação entre vós e Deus. Aí ele vai falar: peraí, eu tenho um problema com Deus, eu preciso corrigir esse problema. Aí você entra com a boa notícia, com as boas novas: não se preocupe, calma. O inferno é para Satanás e seus anjos. Eu tenho uma boa notícia para você. E quão formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas. A boa notícia é Jesus. E essa boa notícia vai ser assim: cara, me fala rápido, porque eu estou mal com Deus. Se ele voltar agora, eu tenho um problema. Eu preciso dessa mensagem, eu preciso. Porque se ele não entender a condição dele, ele não vai entender. Ele precisa entender que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único filho. Deus está falando: eu só tenho um filho. E ele precisa saber que ele não é filho, que ele é uma criatura, mas filho de Adão e Eva. Porque Deus enviou o seu único filho, seu unigênito. Ele não tinha mais filho, né? Por isso que em João fala: todos quanto receberam poder, Deus o poder para serem feitos filhos de Deus, a saber, os quais não nasceram da vontade nem da carne, nem de sangue, nem do homem, mas da vontade de Deus. Então você precisa falar: você precisa receber um poder. O poder é promessa de um coração novo. Vou tirar esse coração de pedra, te dar um coração de carne com a lei gravada, espírito novo, porém. E você vai receber poder para se tornar filho de Deus. Não um direito. Direito é adoção, né? Tem direito na herança, não é isso. Poder é uma natureza divina para se tornar filho de Deus. E ele vai entender: peraí, então não sou filho? Não, você é filho de Adão e Eva. Adão e Eva gerou filho à sua imagem, à sua semelhança. E ele vai falar assim: cara, eu preciso de Jesus. Amém? Então a porta, o Evangelho é pregado a primeira vez em Atos 2:38, quando Pedro diz lá no versículo 33: esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, Jesus que vós crucificaste, Deus o fez Senhor em Cristo. Compungindo o coração, falando assim: que faremos, pois, varões irmãos? Pedro respondeu: arrependei-vos, cada um de vós seja batizados. Para quê? Para perdão dos pecados. O sangue de Jesus nos purifica do pecado, mas acontece a purificação no batismo. Seja batizados em nome de Jesus para remissão, perdão dos pecados. Está lá em Atos 2:38, quem quiser ler. E recebereis o dom do Espírito Santo. Amém? Pode passar, estamos terminando. Então, na verdade, o amor de Deus excede todo entendimento. Por quê? Excede todo conhecimento. Porque a gente lê Romanos 5:5, fala assim: o amor de Deus é derramado em vosso coração pelo Espírito que foi outorgado. Então o amor de Deus nos dá o Espírito Santo, né? E por isso é a vida. Não tem como muito estudar sobre a vida se não sentir. É impossível ensinar sobre como eu sinto o Espírito Santo, né? Então por isso tem uma parte que excede o estudo, a palavra, né? Então é sobre ter ou não ter o amor de Deus, né? Se o amor de Deus, lá em Romanos 5:5, é derramado em nosso coração por meio do Espírito Santo, existem pessoas que têm o amor de Deus e pessoas que não têm. Mas você fala: Cristiano, e a cruz de Cristo? É a prova do amor de Deus. Deus prova seu amor para conosco quando ainda éramos pecadores, né? Não há maior prova do amor do que um justo morrer pelo injusto, porque dá a vida pelo seu próximo. Então a prova de amor está na cruz. Deus prova para todo homem que Ele amou a humanidade.
Agora o amor é sobre ter o Espírito Santo. Por quê? Se o Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em nós, nós também seremos ressuscitados, né? Então, foi o que eu falei no início, né? E agora Jesus envia a vida, né, para dentro de nós. Então o mesmo Espírito que Jesus recebeu, né, os discípulos receberam, e nós recebemos o mesmo Espírito Santo ainda hoje. Então, se Jesus é o mesmo ontem, hoje e sempre, o Espírito Santo é o mesmo ontem, hoje e sempre, sim ou não? Sim. O mesmo Espírito que estava lá em Atos dos Apóstolos é o mesmo Espírito hoje, né? Na parábola do semeador, depois vocês anotem, leiam essas parábolas, né? É muito interessante porque é sobre a igreja e a volta de Jesus, né? Nessa parábola do semeador de Marcos, né? Jesus convida, fala assim: a boda está pronta, a festa está pronta. E ele convida a igreja, ele convida os convidados, né? Estaria convidando os dignos para participar. E você vê que as pessoas falaram assim: não, esse convite não vai dar para mim. Por quê? Alguém na igreja falou assim: eu comprei um campo e preciso vê-lo. Outro falou assim: eu comprei 5 juntas de boi e preciso experimentá-las. Outro na igreja falou assim: eu casei. Irmãos, 3 pessoas, se Jesus está contando essa palavra, essa analogia, a igreja está falando para ele quando a festa está pronta, que não vai poder participar, porque comprou terreno, comprou boi e casou. Casamento é uma bênção, sim ou não? Foi Deus que criou, sim ou não? Tem pessoas que vão entrar no reino de Deus por causa do casamento. Bater recorde. Cristiano, eu orava 1 hora por dia, vou orar 2. Jejuava 3 dias por semana, vou jejuar 4. Lia 10 horas por dia a Bíblia, vou ler 11. Não é somente isso. Talvez você precisa renunciar a algumas coisas na sua vida. Talvez há algo na sua vida que está te tomando tempo, sugando sua energia, que você não sobra energia para amar a Deus com toda a sua força. Você está sem força, chega em casa esgotado. Aí Deus fala assim: ama com todas as suas forças. Como, Deus? Gastei tudo nas outras horas do dia, né? Então, existem 4 tipos de coração. Agora terminou, 5 minutos termino. Existem 4 tipos de coração, né? Coração que cai sobre rocha, né? E vem o maligno e rouba, né? Não é o nosso caso. A palavra foi frutificada no nosso coração. A semente que cai em terra e não tem fundação, e ela logo vem o sol e queima, não é o nosso caso. Nós estamos aqui, então nosso coração pode estar em 2 terrenos. E eu falo para vocês, meu coração estava no terreno 3. Terreno 3, depois se vocês lerem essa palavra, vai falar o seguinte: você pode ouvir a palavra de Deus. Se você estiver no terreno 3, os espinhos vai sufocar a palavra e não vai gerar vida. Você só vai ser ouvinte da palavra. Tem espinhos no seu coração e vai sufocar a palavra. Esse é o terreno 3. Terreno 3 fala assim: porque os prazeres do mundo, fascinações pelas riquezas e demais ambições sufoca a palavra e a torna infrutífera. Então é primeiro, antes da performance, vamos falar assim, né? Você tirar espinhos da sua vida. Tirar espinhos da sua vida que sufocam a palavra e não geram vida. Amém? Porque senão vai ser como se fosse assim: a palavra de Deus é como se fosse trigo. Você recebe trigo e falta pão na sua mesa. Você não come trigo, você come pão. Mas é o Espírito Santo que pega o trigo, transforma em pão para você alimentar e te dar vida. Se tiver espinhos, o Espírito Santo, ele quer não só dar dons, ele quer guiar nossas vidas. Ele quer ser o nosso guia, né? Ele quer conduzir. Por isso há muito mais sobre cura, né? Isso é só o início. Deus, o Espírito Santo pode falar com você: olha, ele tem uma dor no ombro, vá lá e ore pela essa dor no ombro. Você chega para ele: você tem uma dor no ombro? Ele vai dizer: como é que você sabe? Há muito mais de Deus. Os discípulos eram guiados pelo Espírito Santo. E o solo 4, irmãos, é aquele que frutifica. Terra boa, terra fértil, frutifica 30, 60 e muitos frutos. Amém? Vamos fechar nossos olhos? Pai, obrigado por esse tempo aqui com essa sua família, Senhor, com o teu corpo.
Obrigado pela oportunidade de estar amando esses irmãos, Senhor. Eu vim aqui amá-los, Senhor, para que eles amem o Senhor mais, amem os perdidos mais, amem uns aos outros mais.